o rei Minos, a sua esposa teve um filho com um touro e nasceu ali metade homem, metade touro, o Minotauro. E o rei Minos quis isolar essa criatura e pediu para que um grande arquiteto, construtor, chamado Dédalo, construísse um labirinto onde pudesse isolar o Minotauro lá dentro e não liberá-lo, vamos dizer assim, né? Então Dédalo fez um labirinto, prendeu o Minotauro, mas acontece que na história mitológica, Dédalo parece que ajudou, deu uma ajudinha para Ariadne, para Teseu, eliminarem o Minotauro. Então o que o rei Minos fez? Prendeu Dédalo lá dentro junto com seu filho Ícaro. E Dédalo ficou preso no labirinto com Ícaro. Então a única forma dele sair dali era voando, não tinha saída. Então Dédalo, como um excelente construtor, arquiteto, fez asas com cera e fez um par de asas para ele e um par de asas para Ícaro. E Dédalo disse: Ícaro, nós vamos sair daqui voando, mas eu vou te dar dois conselhos. Não voe muito alto, porque os raios do sol podem derreter sua cera e você cai no mar. E nem voe tão baixo, porque a umidade pode fazer a asa pesar e você cai e se afoga. Né? Exatamente. Sim. Então Dédalo saiu e fez o voo conforme planejado, mas Ícaro, molecão, jovem, né, arrogante, pode tudo, né, aquele negócio todo, quando ele começou a voar... É universal, né? A juventude é universal dessa forma. Eu tô falando, o mito é universal, o mito é a história dos seres humanos, né? Uhum. Então, o Ícaro, ele gostou tanto quando ele começou a voar, saborear tanto, que ele quis ir cada vez mais alto, e se esqueceu, sempre esse é o problema, o esquecimento de si, né? E se esqueceu, se aproximou mais do sol do que devia, e esse sol derreteu as asas, Ícaro caiu, morreu, se afogou, vamos dizer assim. E o nome dele é dado para uma ilha ali perto da Grécia, da Itália, inclusive. Então o que esse mito nos mostra? Muitas coisas, porque o mito não quer te mostrar uma coisa. Você pode extrair infinitos conhecimentos da mitologia de um mesmo evento, infinitos. Então nesse caso, por exemplo, Ícaro desobedeceu. E na Bíblia hebraica, qual foi o motivo da saída de Adão e Eva do paraíso? O mesmo. Então, ou seja, a desobediência é um elemento universal do ego. Vai estar presente em qualquer época, em qualquer lugar, e sempre vai ser o inimigo da alma de uma pessoa, da essência e da consciência de uma pessoa. A desobediência sempre vai ser. Né? Então, esse mito mostra isso. Uma das coisas. Impressionante. Sim, também se interpreta como pode representar o orgulho, que quando a pessoa vai alto demais, levada por orgulho, ela acaba caindo e se perdendo, né? Também tem essa representação. E, Rafael, você poderia falar algo para nós sobre o mito de Perseu e a Medusa? Posso, esse é legal também. Mas, por exemplo, olha só, de Ícaro, quantas coisas a gente tira? Arrogância, né? Arrogância. Quantas pessoas começam a estudar, a ter conhecimento, a ter informação e se tornam arrogantes com os que não sabem? Vamos dizer assim, ou então se creem muito grandes por ter uma informação que ela nunca comprovou, inclusive, mas só dela saber a informação, ela se crê grande, fica com uma arrogância enorme, e isso faz com que essa pessoa se queime, vamos dizer assim, ante os verdadeiros sábios, que são humildes, né, e obedientes. Tinha o esquecimento de si mesmo também. Teve um momento ali que Ícaro... trazendo para o que a Laís explicou para nós aí alguns momentos atrás sobre a recordação de si, o esquecimento de si, uma das coisas que ela disse foi que a consciência da pessoa fica totalmente voltada para o exterior, a ponto de que ela se adormece, a pessoa entra num estado subconsciente, onde ela está fascinada, hipnotizada por uma satisfação de desejos, de prazeres, que é o que é conhecido também como Maia, e nesse momento a pessoa adormeceu a consciência, e quem está de posse daquela pessoa é um elemento desses que a gente chama de eu psicológico, que em seu conjunto formam o ego. A gente poderia dizer que houve esse processo aí em algum momento no conto de Ícaro, quando ele se fascinou pelo prazer de voar alto, de chegar etc. Aconteceu, esqueceu-se de si mesmo, né? Olha como a mitologia está nos acontecimentos do nosso diário viver. Vamos ver a gula.
Uma pessoa vai se vocês gostam de ir em rodízio de pizza, rodízio de churrasco, rodízio de sanduíche. Já gostei mais, mas já dei muito prejuízo. Eu já prejuízo, gostei mais, viu? mas continuo gostando também. Uma pessoa entra num rodízio desse e lhe dizem antes, quem gosta dessa pessoa, né, fala assim, ó, se cuida, não vai comer muito, e se comer muito vai passar mal, vai perder dinheiro, porque vai pagar para passar mal, etc. Né? A pessoa chega lá, não, tá bem, me cuido. E entra se cuidando, ciente disso, mas a conversa vai, a conversa vem, essa pessoa o quê? Se esquece de si mesma, se esquece de onde está, o que está fazendo, e chega comida e come, chega comida e come, chega comida e come, chega comida e come, e pelo esquecimento de si, pelo esquecimento de que seu estômago é um estômago humano, não é um estômago de um touro, de uma vaca, que tem vários compartimentos assim, né? Tem pessoa que pensa que o estômago... Ruminante, né? Ruminante, né? Que cabe o doce, que cabe a carne, que cabe tudo, né? Não, é um estômago só. E a pessoa, por esquecer que é um estômago só e tem um tamanho limitado, acaba comendo mais do que esse pobre coitado pode digerir. O resultado disso é o sofrimento, é a dor, é passar mal. Né? Então, por quê? Porque a pessoa se esquece e faz mais do que devia, come mais do que devia. Ícaro voa mais alto do que devia. Por quê? Pelo prazer de voar. E a pessoa também come mais do que deve pelo quê? Pelo prazer de comer. Ou seja, o elemento é o mesmo. O elemento mitológico é o mesmo ego, o mesmo agregado psicológico, o mesmo defeito, o mesmo prazer que te leva a se esquecer, né, de si mesmo. Porque não é o prazer que te faz esquecer de si mesmo. O problema não é o prazer, é o esquecimento de si mesmo. Essa é a desgraça do ser humano, é o esquecimento de si mesmo. E foi isso que originou esse episódio de agora, porque quando nós estávamos lá no episódio número 3, falando de consciência, teve um momento que o Rafa, estou recapitulando aqui como até um incentivo para as pessoas escutarem o episódio número 3. Houve um momento ali, o Rafa, porque o Rafael, ele é médico de profissão, né? Profissionalmente ele é um médico. Então tinha um momento ali que ele falava do Glasgow 15, né? Ele conceituava o que é consciência ou um estado de consciência adequado para a medicina atual. E ele citou esse termo, Glasgow 15. E aí nós... pelo valor, ou pela interpretação, ou pela simbologia cabalística do número 15, foi que nós, naquele momento lá no episódio 3, nos remetemos praticamente de forma automática, todos nós, ao número 15, como sendo exatamente isso, como sendo paixão, hipnose, como sendo fascínio por coisas externas que fazem com que a consciência adormeça num determinado momento e a pessoa se entregue àquele desequilíbrio. Então a gente está voltando, agora a gente está fazendo bem a conexão, o esquecimento de si mesmo como fator de criação, de alimentação, de propagação, de proliferação, de crescimento do ego, né? O esquecimento de si mesmo, ele pode criar novos eus psicológicos, pode alimentar eus psicológicos que já existem na pessoa, pode levá-los até a se reproduzir psicologicamente falando, de uma forma bem metafórica, porém até real do ponto de vista psíquico, e tudo isso tem origem no esquecimento de si mesmo, que está relacionado com o número 15, cabalisticamente, e que tem a ver com esse fascínio que pode fazer com que a consciência se adormeça frente àquilo que está fora dela, que também é chamado de Maya.